Melhor da Tarde de volta, gente, para falar de um assunto que deixa todo mundo assim, ó, de cabelo em pé. Inveja. Meu Deus do céu, só te falar já me dá um arrepio aqui, viu? Ninguém admite que tem, mas todo mundo sabe que existe. E o pior é que criaram até uma versão light para legitimar o sentimento, a tal da inveja do bem. Como assim? Bruno, Regina, me digam o que é que vocês acham. Existe inveja do bem? Eu não acredito nisso, inveja do bem. Eu acredito que você admira a pessoa. Agora, você querer o que é da pessoa, não pode ser do bem. Nunca pode ser do bem. Né? E esse tom, né? Acho que é bem isso. É. Você tem uma admiração, agora inveja do bem não cola, né? Não dá, gente. Como vocês estão vendo aí, inveja é um tema que desperta bastante paixões. E para a gente entender melhor o que é a inveja e como ela se manifesta e até como a gente pode se proteger da inveja, a gente está aqui com a psicóloga Rose Vilela, vai ajudar a gente a colocar luz sobre esse sentimento que pode ser bem sombrio, né, Rose? Exatamente. E olha, todo mundo tem. Todo mundo sente Em inveja? menor ou maior grau, todo mundo tem. O problema é quando você deixa de viver a sua vida, que é o que importa, para ficar espionando o outro, ficar torcendo para o outro se dar mal. Torcendo Porque contra, né? Porque isso também é um elemento da inveja, né? A pessoa, ela sente prazer quando ela inveja a outra pessoa, quando a outra pessoa se dá mal. Que aquele projeto não funciona, que as coisas não acontecem, terminou o namoro, Sim. né? Isso acontece Você já trouxe uma muito. coisa interessante, que é, vamos botar logo os panos na mesa. Todo mundo tem. Todo mundo Em tem. uma escala menor ou maior, todo mundo em algum momento vai sentir aquela pontinha de Sim. inveja. Mas tem gente que tem mais. Tem gente que traz a inveja quase como um estilo de vida, Como né? estilo. De ficar É uma- desejando o lugar do outro, desejando o que o outro tem, né? Exato, é uma ruminação. A pessoa fica constantemente pensando no outro. E ela fica querendo, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, destruir o outro, porque ela quer o que é do outro, ela quer que o outro se dê mal, então não tem ali uma torcida. O contrário da inveja, não o contrário, né? Mas quando você olha e fala, puxa, que legal, que vem assim, é uma admiração. Então, pô, se a pessoa conseguiu, eu posso conseguir também. Sim. Então, isso é um lugar legal. Sabe, É. de você olhar o que a pessoa tem e falar, poxa, a pessoa conseguiu, eu também, eu quero ir atrás, eu vou fazer por mim, eu vou resolver aquilo. Agora, quando você fica no lugar de, como é que aquela pessoa conseguiu isso? Sim. Como que ela foi conseguir isso? Por que Por que eu ela não não eu? tenho? Por que eu Por que não tenho? eu? Lembrei da música que eu amo. Já diria, acho que a Paula Toller. Será que era uma Exatamente, a inveja? Paula, por que não eu? Imagina só. É isso, gente, sua hora vai chegar. Calma que vai chegar. E quanto mais sentimento positivo você trouxer pra perto de você, aí você vai conseguir conquistar ainda mais. Eu tenho essa teoria. Você não acha, Rose? Então, o que você faz? A pessoa que, né, sente muita inveja, porque você sabe que a inveja vem do berço. Ah, Você é? sabe que pais invejosos criam filhos invejosos. Olha isso, Porque gente. eles O negócio veem, tá lá na infância. Coisa antiga, porque eles veem isso na comunicação dentro da casa. Então, às vezes, é um tio, é um parente, é um colega, é sei lá o quê, alguém que eles conhecem. E a criança percebe que tem ali, né? Eu quero o que é dele, eu quero. E não tem um estímulo. Meu filho, vai conquistar o que é seu, né? Vai fazer o que é seu. E porque tem a ver com a autoestima Sim. também. Então, quanto menor a sua autoestima, mais inveja e mais você quer o do outro, porque você sente que não é capaz. E também essa coisa de ficar comparando os filhos, comparando com o priminho, Você acaba gerando com inveja, coleguinha da inclusive, Começa no entre ambiente familiar, né? irmãos. entre irmãos. E outra coisa também importante que a criança às vezes aprende, quando eu tenho inveja, sabe assim, eu tenho inveja porque meu priminho, sei lá, meu coleguinha ganhou um melhor celular. Aí os pais percebem aquilo que a criança ficou mal, porque Sim. na verdade os pais estão Sim. também nesse lugar. Aí vai dar lá o melhor E celular. aí fica estimulando essa competição, Fica né? estimulando, Não tem fim. e a criança aprende o quê? Quando eu tenho inveja, Eu ganho alguma eu coisa. também recebo. Essa compensação. Alimenta esse sentimento, essa competição, né? Exatamente. Então, é um comportamento que ele vai sendo estimulado e reforçado, porque a gente vai reforçando, né? Esse tipo de comportamento. Regina, e aí? Como é que tá a nossa hashtag? Já Imagino temos. que esse É. tema movimenta muito também, né? Movimenta. A gente já tem interação lá na hashtag Melhor da Tarde. Eu não vou falar o nome desse querido que mandou aqui, mas o assunto é bom. Vai. Ele diz o seguinte: eu morro de inveja do namorado da pessoa que eu sou apaixonado. Sigo o cara nas redes sociais e choro sempre que vejo como ele está feliz do lado da pessoa que eu amo. É um sentimento.
E aí, doutora Rose? É terrível, né? Porque ele não vive a vida dele para viver a vida do outro. Então, assim, o que que o outro tem, Olha, ele fala, eu fico perseguindo, né? Me deu Stalkeando. até pena desse invejoso, gente. Que chora, então tá fazendo mal pra ele, de fato, Então, né? imagina assim, o tempo que ele perde na vida dele. Que é legal a gente fazer um exercício assim, bem bacana, né? Quanto tempo eu quero viver na minha vida? Sim. Ah, eu quero viver até os 90. Tá, quantos você tem hoje? Ah, eu tenho 30, 40, 50. O que você fez nesse período da sua vida? E o Aí, que análise. você vai fazer Aí, doutora Rose, daqui anos pra de frente? terapia. É, mas o que você vai fazer daqui pra frente? Porque às vezes a pessoa ela acorda, fala, puxa, é verdade, eu tô vivendo a vida do outro no lugar de viver a minha. Isso aí. Ó, você aí que tá em casa, já teve experiências com invejosos? Como é que foi, hein? Conta pra gente aí na hashtag Melhor da Tarde. Curioso sobre a inveja, gente, é que costumamos atribuir a esse sentimento todo o mal que nos acontece, né? A gente passa horas, assim, tentando identificar quem são os invejosos de plantão. Se a gente boceja um pouco, fica, né? É não mal boceja olhado, para- é mal olhado. É mal olhado, é quebranto. É quebranto. Se boceja muito, é quebranto. Se os nossos objetos começam a se quebrar ali, é mal olhado, né? E aí entra, tem várias coisas. Se os planos se frustraram, aí entra um olho grande, né? Exato. Inveja pode ter vários nomes, são as 1000 faces da inveja. Vamos ver? A inveja é uma emoção antiga, humana e extremamente complexa. Ela nasce quando vemos no outro algo que gostaríamos de ter. Uma conquista, um talento, um relacionamento ou até uma simples maneira de ser. E o mais curioso, isso dói, literalmente. Pesquisas mostram que o cérebro ativa a mesma área da dor física quando sentimos inveja. Mas por que isso acontece? A resposta está na comparação constante. Vivemos num mundo em que o valor de uma pessoa é medido por aparências, sucesso e números nas redes sociais. O outro vira espelho. E esse espelho às vezes machuca, porque mostra o que achamos que nos falta. Segundo a psicanálise, a inveja tem raízes profundas. Desde cedo, construímos nossa identidade olhando para o outro. O desejo, o reconhecimento, até o sentimento de ser eu. Tudo isso se forma a partir da alteridade. Quando não sabemos lidar com isso, a inveja aparece. É importante entender, inveja não é o mesmo que cobiça ou ciúme. A cobiça deseja ter, o ciúme teme perder, mas a inveja quer que o outro perca. E é aí que mora o perigo. A boa notícia? Podemos aprender a reconhecer esse sentimento e principalmente a lidar com ele, aceitar a dor, olhar para dentro, transformar o incômodo em aprendizado. A inveja fala mais sobre o nosso vazio do que sobre o brilho do outro. No fundo, sentir inveja é humano, mas o que fazemos com ela, isso sim é o que define quem somos. É isso aí. Como é que você lida com esse sentimento que às vezes vem, né? Incomoda a gente mesmo, essa vontade de estar no lugar do outro, que é diferente de admiração. São coisas diferentes também, Coisas né, doutora diferentes, Rose? coisas Porque a diferentes. gente pode admirar uma pessoa, querer ser o mesmo que aquela pessoa, mas aquilo ali vai te inspirar. Outra coisa é você querer fazer mal àquela pessoa para que ela saia dali e aí sim você ocupa aquele espaço. Isso é muito ruim, né? É muito ruim e a pessoa não vive o que é para ela viver. E ela deixa de olhar para o potencial dela, porque todos nós temos potenciais diferentes em diferentes áreas. Então não adianta eu querer ser igual ao outro. Eu tenho que ver qual que é o meu potencial. O que me inspira de verdade? O que eu posso fazer para poder crescer como pessoa, como ser humano? Sim. E não querer tirar, derrubar, né, acabar com o que é outro. E isso é bem importante porque a inveja é a área do cérebro, é a área da dor física mesmo. Então dá para sentir no corpo, A pessoa sofre, assim como quando a pessoa
né, a invejada, ela acaba tendo, sei lá, se dá mal, o prazer que a pessoa sente, a invejosa, é o prazer, é Olha a mesma isso. área da felicidade. Ela libera dopamina, inclusive. É. De tão feliz que ela fica. É um absurdo, É um né? absurdo, Feliz gente. por ser invejada, no caso, que você diz. Não, quando a pessoa que eu sinto inveja se dá invejoso- mal, a pessoa que sente a inveja fica feliz, É, claro. porque tem pessoas também que falam, enchem a boca pra falar, porque fulano tem inveja de mim. Como se for... Nossa, eu acho que se uma pessoa fala que alguém tem inveja de mim, eu fico mal, eu não quero que ninguém Eu tenha também inveja de não. mim. Mas tem pessoas que... Então, tem né, se pessoas que vangloriam disso. gostam disso, que É. acham que está num lugar de status. Se alguém me inveja, é porque eu sou eu sou importante, bonzão, né? eu sou bonzão. E aí eu faço isso mesmo para gerar e causar inveja no outro. E a gente tem que ter muito cuidado hoje com esse mundo das redes sociais, que as pessoas vivem muito de aparência. Às vezes a pessoa nem tem aquilo que ela diz que tem. Total. É, principalmente Exato. o povo que vende cursos, né? De, Sim. vou te fazer você aprender a fazer dinheiro, a ter, né, uma vida próspera, isso e aquilo. Às vezes a pessoa, ela alugou, ela está endividada, não tem nada daquilo. Na maior parte Mas das ela vezes, quer, viu, doutora? E ela É. quer gerar aquele sentimento de inveja no outro, de cobiça, para poder, né, se dar bem. Às vezes, gente, então vamos ter cuidado com as redes Tá sociais. desejando algo Tá. que nem existe, né? Exatamente. E aí, Mas olha Rê, só, como é que a gente nossa tá? audiência participando com a hashtag Melhor da Tarde, a Aline Pereira disse o seguinte, uma pergunta boa, doutora. Como identificar quando alguém do nosso convívio está nos invejando? Existem ali alguns sinais claros, alguns pontos para você perceber que, de repente, aquela pessoa está com inveja de você e aí até se afastar, né? Não sei. Geralmente a pessoa ela tem uma atitude mais, sabe aquele passivo-agressivo? Sim. Faz umas piadinhas. é brincadeira que eu tô falando. Desqualifica o que você faz, minimiza o que você faz, nunca tem valor, ou de repente essa pessoa ela some. Ela não aguenta aquilo, ela acaba sumindo, se afastando, fugindo de você, então são alguns indícios. Agora, uma dica, né, para quem se sente invejada, você não precisa contar tudo da sua vida para todo mundo. Boa. Ai, Né? Principalmente se você percebe que tem ali um ser ao seu redor que, né, transpira inveja, você não precisa ficar contando os seus projetos, o que está acontecendo. Às vezes você fala, poxa, eu queria tanto dividir Sim. uma alegria, né? Às vezes é um amigo. Às vezes, gente, tem inveja dentro de relacionamento. Claro, entre muito. casal. Da família. Na família. Às vezes você fala, poxa, eu queria tanto. E essa pessoa fica extremamente chateada, magoada com isso, de não poder compartilhar. Mas às vezes é isso, gente. Compartilhar vai te deixar num lugar também não confortável. Aquela também- inveja, doutora, desculpa, Nada. que fala sobre, por exemplo, você pode estar bem, mas não pode estar melhor do que eu. Sim. Acontece muito, né? Tem também tem isso. E você sabe que geralmente, principalmente entre famílias, muitas vezes a pessoa ela tem um potencial de crescer, mas ela não cresce porque ela sente, poxa, se eu for mais do que nem você deu o exemplo, eu não vou pertencer a esse núcleo, a essa família. Então tem pessoas também que se anulam porque o outro, de alguma forma, não permite. E aí ela fica nesse lugar diminuído, pequenininho. Interessante. mesmo. É verdade. Minha gente, eu tenho uma teoria para lidar com o invejoso, sabe? Que tudo bem, vai falar, você é muito... É para acolher, lidar com... Chama, às vezes, faz uma tentativa de chamar para perto um pouquinho, de dar amor, de tratar bem aquela pessoa para tentar reverter esse sentimento, assim, sabe? De falar... De também impulsionar aquela pessoa, de falar, nossa, você também é capaz, você tá maravilhosa, você consegue, vai chegar o seu momento, tô com você, posso te ajudar em alguma coisa, que é para poder tentar reverter aquele sentimento, Mas né? Sem dependendo, perder pois aquela é, pessoa, mas né? dependendo da pessoa, ela pode dizer, mas quem te falou que eu tô com problema? Você tá maluca, porque ela não vai admitir, porque ela ficar neste lugar é admitir que tem inveja. E geralmente o invejoso não admite. Sim. Às vezes nem percebe que tem inveja, É. né? Tem essa pessoa Não também. reconhece, Às né? vezes Isso é. não sabe que isso é inveja, mas o que ele sente, o desconforto, o incômodo, talvez ele não sabe dar o nome para aquele sentimento de desconforto. Isso aí. Vem cá, como é que você aí se protege da inveja? Você tem alguma coisa que você faz para se proteger? Eu tenho meus negocinhos aqui guardadinhos. Eu também tenho. Mas é isso, gente. Será que tem alguma fórmula eficiente para manter esse olho grande longe da gente? Eu, por exemplo, quando eu percebo que eu tô virando alvo de algum desavisado assim da vida,
eu procuro me concentrar espiritualmente. Recorro ali à minha religião, né? Um pouco de meditação também para tentar me encher de energia positiva para combater essa energia negativa da inveja. Você tem um... Eu tenho isso também, Pan. Eu também. Eu acho que é importante a gente cuidar do lado espiritual, principalmente se blindar, porque a inveja existe, sim. E eu não acredito na inveja boa. Inveja, pra mim, é algo muito ruim. Inveja é inveja. Inveja é inveja, e ponto. Você fez alguma coisa? Eu também recorro à questão da espiritualidade. E às vezes, quando é alguém que... Às vezes a gente não pode se afastar totalmente, eu começo a falar só dos meus perrengues. Boa. Só fala logo da Só seu os perrengues que eu tô passando. Porque é isso, a pessoa não vai desejar isso, né? Pois é. Ó, gente, a sabedoria popular relaciona uma série de simpatias, amuletos que prometem afastar a inveja e os invejosos. Por isso, eu vou trazer mais uma pessoa aqui nessa roda. A gente convidou o vidente Carlinhos para contar pra gente o que é possível fazer para se proteger contra os invejosos. Carlinhos, vinha com essa fórmula mágica. Seja bem-vindo. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês, viu? Tem alguma fórmula aí pra gente se proteger da inveja? Tem muitas formas, né? A pessoa... As formas, tem várias delas. Vou passar alguma delas para as pessoas. As pessoas que estão em casa aí querendo marcar alguma coisa aí, carregar na bolsa ou na sua própria casa, no comércio. Geralmente a inveja ela vem dentro da empresa ou dentro da própria casa, né? Você pode cortar aquela espada de São Jorge em alguns pedacinhos, tá? E você desconfia de uma amiga sua, de alguém que frequenta a sua loja, ou seu comércio, ou vai na sua casa. Se você desconfia de alguém, corta um pedaço mais ou menos assim da Barbosa e ali você escreve, riscando o nome daquela pessoa, o começo do nome daquela pessoa, você carrega na bolsa. Ou onde você achar melhor. Caso você queira colocar na sua casa para levar de inveja, você pega 7 pimentas, 7 cravos da Índia, tá? E você, 7 pimentas malagueta, 7 cravos da Índia, ou aquelas pimentas dentro de moça, sim, tá? E você coloca no seu comércio, ou pode colocar num saquinho plástico, põe na sua bolsa, ou carrega no bolso, do jeito mais confortável. Tem muitos amuletos que você pode usar. Então, a pimenta, por exemplo, é uma coisa que pode funcionar para afastar a inveja, é isso? Funciona, você pode ter uma ideia, tem alguns mercados por aí que eles vendem eles em aquelas que em várias cores, tem ela escura, tem ela vermelha, tem ela verde. Então as pessoas compram ela em planta, pode deixar dentro de casa, mas como você vai sair na rua, a inveja está em todo lugar. A inveja hoje mata mais do que macumba, filha. Eita, mas macumba não mata não, hein? Macumba não mata, não. Macumba não mata, não. Essa história de falar que fez macumba, Carlinhos, eu falo que macumba, se tiver que fazer, eu vou fazer pra mim, que macumba tá caro. Macumba não mata, não. Deixa eu falar pra você, ó, como é que funciona. Às vezes, tem muita gente, o que faz uma macumba acertar as pessoas hoje é ele colocar na cabeça que ele está com aquilo no corpo. Aí ele esquece da vida, achando que aquilo está derrotando ele. Então é isso, mas eu posso te garantir que a inveja atrai mais, porque a inveja ela é silenciosa. Você não vê a inveja, você percebe quando você está no poço. É isso aí, Carlinhos. Adorei, viu, Carlinhos? Eu vou pegar... Então, a primeira ali foi da espada de São Jorge, não é isso? Que corta em vários pedaços ou é Barbosa? Fiquei confusa. Tem outros. O pó de café também, você pode colocar uma porçãozinha de pó de café em um saquinho. Sabe aquele saquinho que você faz suquinho, geladinho? Coloca um daquele ali, é bem desagradável, mas não atrapalha em nada. Coloca na bolsa com 7 cravinhos de alho, com 7 cravinhos da Índia, ou 2 ou 3 dentes de alho na bolsa. Não vai ter cheiro nenhum e a pessoa pode carregar. Tem uma série de coisas que você pode estar usando. 7 folhas de guiné com arruda e alecrim, ela folha verde. Coloca dentro de um saquinho, põe na sua bolsa e pega. Não adianta a pessoa falar que a inveja não pega, porque a inveja acaba com muitas famílias e as pessoas não percebem. Eita, meu Deus, é a energia da natureza, olha aí. Vai duvidar? Eu não duvido, não. Vidente Carlinhos, obrigada, viu, pela participação. Até a próxima. Até mais. Obrigado, que eu amo vocês. Obrigado pelo convite. Bota aí um negócio pra eu me proteger da inveja, viu? Faz aí um negócio aí. Amém, pode ter certeza. Pra Aí gente, vai ter Carlinhos. muito, viu? Aí já tem um monte, pode ter certeza. Tem nada aqui, ó. Que aqui a gente já tá limpando tudo. A gente tá limpando todo esse ambiente. É isso. Agora, do vidente, a gente vai pro padre. Entendeu? É bom, né? Tem de tudo um pouco aqui nesse programa, porque não é de Ecumênico, hoje. né? Não é de hoje que esse ressentimento chamado inveja vive entre nós, né? Ele é tão antigo, gente, quanto os 7 pecados capitais,
que, como vocês sabem, são aquelas transgressões consideradas imperdoáveis. Pois é, vai daí que a inveja é considerada o segundo pecado capital mais nocivo, depois da soberba, quer dizer, do orgulho. Então a gente convidou aqui o padre Juarez para explicar para a gente como é que a tradição cristã vê esse pecado tão destrutivo. Olá! Nós temos 7 pecados capitais. Mas o que é pecado capital? Capital vem do latim caput, que significa cabeça. Pecado capital significa que este pecado é a cabeça, é a origem de vários pecados. Então, na verdade, um pecado capital é um pecado que dá origem a muitos outros pecados. A igreja tem definido 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, preguiça e inveja. Muito bem, esses 7 pecados capitais, 7 pecados cabeça, formam todos os outros pecados. Por isso, eles devem ser evitados. Muito bem, a inveja é um pecado capital, um pecado cabeça, que provoca muitos outros pecados, que é a origem de muitos outros pecados. Mas o que é inveja? Inveja vem do latim invídio, ou seja, aquilo que entra pelos olhos, vídeo, né, os olhos, né, aquilo que a gente vê, vídeo, aquilo que a gente vê, invídio, aquilo que entra pelos olhos. Ou seja, a inveja é o mal que cria-se dentro de nós por aquilo que entra pelos nossos olhos. Ou seja, eu vejo algo no outro que eu não queria que ele tivesse. Este mal que entra pelos olhos contamina meu coração. Mas o que é inveja? Inveja não é você querer ter o que o outro tem, mas inveja, na verdade, é você não querer que o outro tenha. Isso é muito triste e terrível. Nós queremos ter sempre, algo melhor para nós. Isso não é problema, nem é imoral. Imoral é quando você não quer que o outro tenha e faz tudo para que o outro não tenha. Olha aí, reflexão importante. Nossa. Mas, gente, eu resolvi o problema de inveja nesse Melhor da Tarde. Ai, ai, ai. Cadê Robertinho? Vem pra cá, Robertinho. O nosso vidente Carlinhos disse que a espada de São Jorge resolve. Agora, Aqui. Robertinho resolve tudo também. Pronto. Bota aqui, Robertinho. Receba o Melhor da Tarde. Olha pra ele, tadinho, gente. Pesado o vaso, né, Robertinho? Olha aí, ó. Agora Espada não de São falta. Jorge. Vai proteger aqui, né? Já era, inveja já era agora. Já era. Obrigada. Bota aqui, ó. Vou deixar ela aqui, viu, Bruno? Regina. Ela tem que fazer parte do cenário. Tem que fazer Né? parte do Ó, cenário. tá aqui, ó. Essa tá um pouco murchinha? Tá um pouco murchinha? Essa já foi sugada um pouco. Talvez já foi Essa já afetada. foi drenada. As outras estão intactas. A gente tá brincando aqui, claro, mas é de fato um assunto sério. Vale a reflexão, né, doutora Rosi? Vale, vale. De fato, pensar como que a gente pode lidar com esse sentimento que a gente viu que é humano. Todo mundo vai sentir em algum momento, né? Exatamente. Todo mundo sente. Obviamente que tem aqueles que ficam ruminando, sentindo, querendo, fazendo, ofendendo às vezes. E poder olhar para isso, porque o invejoso, ele sofre muito, no fundo. Exatamente, Ele no sofre fundo, ele demais, tá sofrendo, porque né? a Por isso que eu falei do sensação- acolhimento. A sensação, o sentimento é de sofrimento. Então, essa pessoa, ela precisa fazer uma terapia e poder trabalhar isso e reconhecer os potenciais que ela tem para poder decolar na Sim, vida. exatamente. E parar de ficar olhando, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde, a grama do vizinho é mais Sim. verde. Não, vai cuidar da sua grama, vai regar a né? sua. Vai cuidar Você não da sua sabe quanto grama. o seu vizinho trabalhou, lutou para chegar onde ele tá. Não é fácil, não. Pois E é. aí? Ó, a audiência participando por aqui, eu achei interessante. O Sérgio Salles Ribeiro, ele disse o seguinte: quando sou vítima de inveja, me dói o corpo inteiro. É aquilo que a gente falou, né? E Sintomático. de somatizar tudo, né? pessoa Não só de quem está somatiza. sendo vítima da inveja, mas como também está praticando a inveja, Praticando a inveja, porque a pessoa, ela sente e é como se ela não pudesse nunca estar feliz manifestando aquilo, porque vai ter alguém invejando. E muitas vezes ela acaba se recolhendo e indo para a coisa física mesmo, né? Para somatização. Bruno, nesse meio das celebridades tem muita inveja, Tem né? muita,
Tem muito. E assim, a doutora falou algo que é muito interessante. A gente fala, porque eu fui muito assim no passado. Eu falava tudo, das conquistas, o teste que eu ia fazer. E nem todo mundo torce pela gente. As pessoas vão lá e torci tanto por você, desejei tanto ver você ali, eu sabia que você ia conseguir. Nada, infelizmente. É aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas querem te ver até bem, mas não querem ver você melhor do que elas. E tem essa questão também que são as redes sociais, né, gente? Hoje em dia tá todo mundo ali sempre conectado, sempre se influenciando. A gente vê aquela vida daquela influenciadora maravilhosa, aquela casa super luxuosa. Tudo perfeito. Aquele comercial margarina. Cheio de amigos, cheio de gente ao redor. E a gente pensa, será que aquela vida é perfeita? E aí a gente começa a crescer esse sentimento dentro da gente. Quando a gente percebe, ele já toma o espaço do nosso pensamento que deveria ser voltado para a gente mesmo, você sabe né? que isso é importante que você falou das redes sociais, porque as pessoas estão, de fato, adoecendo. Adoecendo Depressão e ansiedade. Por inveja da vida do outro, por ficar vendo o que o outro tem e ela não tem. Então, tem pessoas que a sugestão é desconecta totalmente de todas as redes, porque para algumas pessoas ela acaba adoecendo muito. Essa sugestão é difícil, hein, doutora Rose? Desconectar das redes. É difícil, mas para quem está doente, está mal, está com depressão, é a única forma. Se afastar um pouco. Começa aos pouquinhos, às vezes um fim de semana. Vou ficar o sábado todo fora. Tem que fazer um detox. Praticando. Tem que fazer um detox. E a pessoa ela tem que estar firme nesse propósito. Então, o conselho também para lutar contra a inveja é esse, né? Ficar de olho mais nas suas questões, se concentrar em si próprio do que ficar olhando a vida dos outros, né? Exato. Sempre que você vê que a grama do vizinho está mais verde, Sim. Você, opa, preciso cuidar da minha. Então, você sentiu a inveja de alguém? Opa, o que eu preciso cuidar da minha vida? O que eu não estou olhando para a minha vida? Porque é uma pessoa muito vazia, né? Então, acho que alguém aí falou, a inveja não o problema não é o objeto que eu sinto inveja. O problema sou eu que sou a invejosa, o vazio que existe dentro de mim. Eu não consigo encontrar elementos positivos dentro de mim. Então, quando eu perceber que eu estou sentindo, tem uma invejinha aqui, opa, deixa eu olhar para mim, o que está acontecendo na minha vida? O que eu já fiz hoje, né? Já amanhece pensando numa coisa boa que você vai fazer durante o dia. O que de bom você vai fazer? Porque tudo que vai volta, gente. É isso. Eu tenho muito essa teoria. Verdade. Tudo que a gente deseja para o outro, em algum momento ele vai retornar para você. Então, cuide do seu. Às vezes a grama do vizinho é artificial, você nem sabe. Tá invejando uma coisa que nem é boa, de repente. Exatamente. Doutora Rose, obrigada, viu? Obrigada, Prazer bater esse papo com você. Obrigada demais. Adorei a participação da galera na nossa hashtag Melhor da Tarde. Muito bom. Continuem, por favor, interagindo com a gente. Aí. Bruno, nada de invejoso aqui, hein? Nada, não. E a gente não dá poder a isso. Não. Olha aqui. Né? Porque somos do bem. Olha aqui, ó. O Robertinho já providenciou o nosso anti-inveja. Vou pro rápido intervalo. Volto daqui a pouco.